Todas as vezes que você pensa em investir no setor bancário, aposto que você acaba voltando sempre ali para os mesmos nomes, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, os nomes mais clássicos, mais tradicionais. Quem quiser ir mais um pouco para o risco ali vai lembrar do Banco Inter, do Nubank. Mas esse cara aqui é pouco comentado, tá barato, entregando bons resultados. E por que pouco comentado? Eu tenho meu palpite aqui porque para o pequeno investidor, principalmente iniciante, que começa ali comprando ação de grandes bancos, elétrica, saneamento, etc., ele não consegue entender por que uma ação como essa talvez tenha potencial se ele for analisar da mesma forma que ele aprendeu a analisar outras empresas. E nesse vídeo aqui eu vou te falar que empresa que é essa, o que o investidor precisa analisar além do óbvio para entender esse potencial e como você conseguir identificar isso até mesmo em ações de empresas de outros setores, não só do setor bancário. Tá? Essa ação de banco ela vem oferecendo algo que não é comum você encontrar: crescimento, rentabilidade e dividendos. Tá? É difícil você encontrar todas essas características na mesma ação. Tá? E só para deixar claro, quando eu falei sobre os grandes bancos brasileiros serem sempre os mesmos nomes que vem na cabeça quando você fala ali em ação do setor bancário, no caso ali Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, BTG, Nubank, isso não é de forma alguma aqui eu querendo falar que essas empresas, essas ações também não podem ser bons investimentos, mas o Itaú, por exemplo, você pega encontrar o Itaú descontado, oferecendo ali bons dividendos, rentável, mas já não tem tanto potencial de crescimento assim, porque é o maior banco do Brasil, já é gigantesco. O Nubank tem potencial de crescimento, por exemplo, mas dividendos você não vai ver muito cedo. Comprar descontado, menos ainda, mais difícil ainda. Então, o mercado ele coloca os múltiplos mais altos nessas ações de crescimento. Só que o BR Partners, ele está crescendo mais que os gigantes do setor. Na verdade, ele tem maior potencial de crescimento, consegue manter uma rentabilidade muito boa e tem um valuation interessante e ainda pagando um dividendo bem acima da média quando você olha assim a princípio um dividend yield alto, mais de 14%. Não tem o risco, o foco em crédito assim como um banco tradicional, tem um modelo de negócios que é mais leve, mais eficiente, focado em serviços de investment banking, mercado de capitais. Então, por isso, também vem sofrendo por conta do pessimismo com relação à nossa economia, nesses momentos de maior incerteza nos próximos anos. Esse segmento ele costuma performar melhor quando a gente tem juros mais baixos e, como você pode ver, a receita completamente concentrada no Brasil, como não é muito diferente também desses outros grandes bancos. Lembrando que isso aqui é como o banco opera hoje, mas a história começa lá em 2009, quando o Ricardo Lacerda, que é ex-executivo do Goldman Sachs e do Citi, um dos banqueiros mais respeitados do Brasil, ele decide fundar o BR Partners ao lado de outros profissionais de renome no mercado. Vem dando muito certo. Criaram com o objetivo de ter uma instituição independente focada nessa assessoria financeira para grandes empresas, operações estratégicas no mercado de capitais também. Identificaram esse gap ali. O banco já começou com uma certa estrutura. No final de 2009 já tinha captado lá 140 milhões com investidores. Desde então tem mantido esse crescimento com estratégia de geração de caixa, sem precisar diluir tanto ali o capital social, com grandes aportes externos. Mas 3 anos depois, ali em 2012, já teve a autorização do Banco Central para atuar como instituição financeira de fato, expandiu suas operações, conseguiu crescer para além ali da assessoria, entrou no setor de crédito estruturado, produtos de dívida, pega ali debenture, CRI, CRA. É um movimento que serviu tanto para fortalecer o banco, permitiu que ele ampliasse o seu portfólio de serviços ali, conseguisse capturar mais oportunidades no mercado. Só que o grande salto mesmo ali em 2021, quando eles abriram o capital na bolsa, captaram 400 milhões no IPO, e aí essa injeção de capital para reforçar a estrutura que eles já tinham, para continuar esse crescimento ali de forma acelerada. Um dos principais focos tem sido na área de Wealth Management, que é um setor promissor, a gente sabe que tem potencial, permite que a empresa consiga diversificar os seus serviços ali, o seu portfólio, e gerar mais rentabilidade. É uma área realmente voltada para clientes de alta renda, gestão de grandes fortunas, já tem ali 4,3 bilhões em ativos sob orientação, sob assessoria, crescimento de 31% no ano. Isso permite que eles consigam manter essas margens altas, um retorno sobre patrimônio líquido que a gente vai ver acima da média do setor.
tá? Porque enquanto outros bancos ali estão operando talvez num mercado muito mais competitivo, mais regulado, o BR Partners tem essa oportunidade ali de conseguir mais rentabilidade, dado o seu tamanho que é menor também, o que deixa ele um pouco menos vulnerável a crises econômicas, já que a receita também não é determinada pelo crescimento do crédito no país, né? Não está exposto tanto ao risco do calote como outros bancos grandes ali, tá? O que muito iniciante não olha, tá? E muita gente que começou a investir há pouco tempo só acha ali uma ação boa se tiver um P sobre VP abaixo de 1, P sobre L menor que 6, 5, às vezes 4 vezes. Tá? Então, se o PVP está acima de 1, o cara olha e fala, pô, tá esticada, não vou olhar mais nada. Tá, mas quem analisa desse jeito costuma perder também muita coisa, muita oportunidade. As melhores ações do setor elétrico, na minha opinião, se você for pegar para ver, por exemplo, Engie, Equatorial, grandes empresas, não as melhores ações, talvez, necessariamente, mas as melhores empresas, você nunca vai conseguir comprar com PVP abaixo de 1, pelo menos se elas continuarem sendo boas, se mantiverem os fundamentos, empresas muito rentáveis. A Equatorial focada em crescimento. Só que é normal isso, o investidor ele passa por 3 fases, se você me permite aqui, e se você ainda estiver na primeira, talvez você não me entenda e você também não precisa acreditar nisso, você só precisa esperar, mas se você já está na segunda, na terceira fase, você vai me entender. A primeira fase ali é do encantamento, você começa a investir, você descobre o mercado de ações, começa a aprender muito rápido, de repente ali, cada dia você descobre uma métrica nova, um indicador novo, uma coisa nova, uma empresa nova, você tem aquela sensação que você está ficando cada vez mais inteligente, está aprendendo, você é bom pra caramba, bonzão, né? E começa a achar que quem não está fazendo a mesma coisa que você está desperdiçando o tempo, está desperdiçando a própria vida. Ah, galera, é seu primo, seus amigos ali que fala só de futebol, é seu tio que guarda dinheiro na poupança, compra terreno, ninguém sabe nem olhar um balanço patrimonial e você já sabe. Então todo mundo parece que está vivendo no automático enquanto você está desbravando a bolsa de valores, né, no facão e na foice, acumulando conhecimento como se não houvesse amanhã. Essa primeira fase, todo mundo passa por ela. Aí vem a segunda fase, que é quando você começa a questionar um pouco mais as coisas, né? E muita coisa, aquela sensação de conhecimento, você está adquirindo muito conhecimento, ela vai diminuindo, até porque você tem menos novidade, né? Você já vai aprendendo muita coisa, é uma curva de aprendizado que ela vai ficando menos íngreme ao longo do tempo, aquele momento ali que você percebe que decorar também um monte de indicadores e de múltiplos, isso não vai te deixar rico, nem a bolsa de valores, muito menos. E aí você vai para a terceira fase depois, que é a fase em que você entende que você precisa desaprender um monte de coisa que você jurava que já tinha aprendido, que era verdade absoluta, e você começa a perceber que muitas das certezas eram meio que até ilusões. De certa forma, você se torna um investidor mais humilde, menos teimoso, menos apressado e muito mais inteligente, muito mais eficiente, menos apressado. Nessa fase você começa a ver que também não tem fórmula mágica, já tem certeza disso. Tá? Você quer analisar, sabe que analisar ações não se resume a você filtrar pelo PVP menor e pelo maior dividend yield, aí o cabra começa a ver que o desempenho financeiro de um BR Partners da vida nos últimos anos talvez mostra que a empresa ela pode ser uma empresa interessante, com uma boa trajetória de crescimento. Você vai analisando o crescimento do lucro líquido ao longo dos anos, e você vê que esse crescimento desse lucro ele não foi tão acelerado, então o lucro líquido até que não cresceu tanto assim. Quando você olha aqui, nos últimos 12 meses a gente teve um crescimento sim, mas esse lucro em 2021 era de 138 milhões, hoje ele é de quase 200 milhões. A princípio não explodiu, mas aí você começa a correlacionar isso com o momento, você fala, poxa, o momento não é tão bom e mesmo assim a empresa está começando, você vai ficando um pouco mais crítico. E aí você olha e fala, pô, talvez faça sentido. Talvez não faça sentido você pagar 2, 3 vezes o VP numa ação que não cresce tanto, né, que o ROI gira na casa dos 12%. Né? E é isso que eu falo de você sair de uma análise superficial, mas talvez uma empresa que cresce, que tem uma rentabilidade maior, talvez faça sentido. Então você compara ali, por exemplo, duas empresas. Empresa A, um PVP de 2 vezes, um dividend yield de 2%. A empresa B com um P sobre VP ali de 1 vez, um dividend yield de 8%, 9%. À primeira vista, a empresa B parece mais atrativa, está mais barata, paga mais dividendo. Aí você resolve ir um pouquinho mais a fundo ali, o que você vê? Não, a empresa A, ela tem um PVP de 2, mas tem um ROI de 18%, um payout de 30%, crescimento de lucro ali na casa de 25% ao ano nos últimos anos. A empresa B tem sim um PVP de 1, só que o ROI dela é menor, é 12%, o dividend yield é maior, mas o payout também é muito mais alto, o crescimento de lucro é mais tímido, 8% ao ano, ou seja, ela retém menos o lucro, a rentabilidade também é menor. Então, a empresa A
ela retém mais lucro, tem um ROI muito maior, você fala, opa, talvez não vou receber aqui tanto dividendo agora, mas uma hora isso começa a valer a pena, esse retorno começa a cair dentro do meu bolso, só vai demorar um pouco mais. Tá? Por que eu vou pagar um PVP maior em alguma empresa? Isso aqui é para você anotar mesmo. Por que valeria a pena às vezes? Primeiro, se você tiver eficiência na geração de lucro, um ROI maior, uma rentabilidade maior, mostra que a empresa está usando seu capital de forma mais eficaz para gerar lucro, tá? Melhor posicionada ali para transformar recursos em valor. 2, o reinvestimento para crescimento. Então, pegar ali 30% dos lucros e reinvestir é uma coisa, reinvestir 70% dos lucros é outra, então esse crescimento potencial com mais retorno ali, mais rentabilidade, é capaz de superar com o tempo ali o prêmio que você está pagando hoje. E no terceiro motivo aqui, o efeito de tudo isso no tempo, né? Se você tiver prazo, tiver perfil, uma empresa com dividend yield inicial maior, mas que tem um crescimento mais modesto, pode ser legal, mas em contrapartida, uma empresa mais rentável, que tende a dobrar seus lucros ali em menos tempo, pode levar ali uma reavaliação do seu preço a um retorno maior no médio e longo prazo. Tá? E nem é tanto esse o caso de BR Partners especificamente, que tem até um payout elevado hoje, tá? Mas que você vê que está crescendo, mesmo sem reter tanto lucro assim. E os números mostram que a empresa também não cresce de forma tão acelerada como eu falei, mas mantém uma alta rentabilidade, que é uma característica essencial, tá, para um bom negócio no setor financeiro, para uma boa ação, mesmo, como eu falei, você considerando que o momento não é dos melhores para o segmento, ou seja, ela tende a pagar dividendos, não está esticada, tá negociando ali com um PVP de 1,7, um P sobre L de 7,4 agora, um dividend yield na casa de quase 15%, 14,3%, por conta da queda, obviamente, que a gente teve uma queda mais recente. Então ela tem tudo isso, ela tem um múltiplo que não está tão esticado, tem um dividend yield alto, é uma empresa que pode crescer, e num futuro ali, quando os juros caírem, ela pode entregar muito mais valor e muito mais crescimento. Tá? Como eu falei, a prova disso é o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI dela aqui na casa dos 23%. Esse ROI ele vem crescendo nos últimos anos. Você pega a empresa, ela nunca teve um ROI ali abaixo de 18%. Nos últimos 12 meses, o ROI atual praticamente na casa de 23%. Por conta do crescimento de lucro que ela teve nos últimos 12 meses. Como eu falei, o crescimento de lucros ele é até modesto, tá? Mas isso tem um lado bom, esse crescimento um pouco mais modesto, que você vê que se acelerou um pouquinho, mas crescer a todo custo também não vale a pena, né, para empresa nenhuma, porque isso compromete a rentabilidade. Então, o BR Partners tem conseguido manter essa eficiência, boas margens, uma boa margem líquida. Investment Banking segue ali como sendo a principal fonte de receita, mas a área de mercado de capitais também tem sido um grande motor de crescimento para o banco, retomada de emissões de dívidas, isso gerou um aumento de participação nesse segmento, o que é bom, diversifica, tá? E as empresas ali buscando fontes alternativas de financiamento em momento de juros altos. Tudo isso acaba sendo positivo, sendo uma fonte alternativa para o próprio banco. Outro pilar importante, para o crescimento do banco é a expansão da área ali que eu falei de wealth management, gestão de patrimônio, grandes fortunas, alta renda, cresceu bastante no último ano, tem um potencial gigantesco porque o mercado está passando por um processo onde cada vez mais investidores, cada vez mais famílias buscam bons serviços de gestão de patrimônio. Em um ano, se eu não me engano, cresceu mais de 100% esse segmento. Tá? Quando você vai comparar isso a bancos com um potencial e rentabilidade menores também, ele não está tão esticado. E é por isso que se você somar essa avenida de crescimento e esse valuation interessante, fica claro que o BR Partners pode ser sim uma das melhores oportunidades do setor a médio e longo prazo. Deixando claro que isso aqui não é, pelo amor de Deus, não é uma recomendação de investimentos, apesar de todas as qualidades. Todas as empresas têm seus riscos, a ciclicidade do setor de investment banking é um risco, depende do apetite das empresas por transações, períodos de crise, como eu falei, juro muito alto, como esse que a gente está vivendo agora. Esse tipo de negócio tende a desacelerar mesmo, impacta a geração de receita, impacta o crescimento. Pode ser que demore mais do que o esperado para esses juros, que a gente tem essa taxa de juros cair. Então o banco ele não tem um portfólio tão diversificado quanto bancos tradicionais.
estar mais suscetível também a sofrer com a concorrência. Esses próprios bancos podem fazer isso. Então, qualquer descuido ali na gestão de custos, na alocação de capital, pode fazer com que o banco ele dê um passo, às vezes, maior do que a perna, acabe faltando chão ali, isso pode prejudicar o retorno, né? E um retorno ali, um investimento que seria lindo, vira que um retorno nada demais. Então, é aquela coisa, investir em BR Partners, BRBI 11, para ter retorno de Itaú, eu vou fazer isso? Se eu tiver certeza? Claro que não. O Itaú é bem maior, bem mais seguro, então eu vou investir em BR Partners para ter um retorno maior. Só que sempre existem riscos, tá? Só que conforme a empresa mantiver também a consistência nesse crescimento, responsabilidade na alocação de capital, continuar entregando bom resultado, é natural que o mercado, cedo ou tarde, quando ele enxergar menos risco, ele reflete isso no preço. Então, quem entrou antes pode se dar bem, entrou antes correndo mais risco também, tá? É assim que funciona para uma ação subir, na minha opinião. A empresa entrega o esperado, o risco menor faz o preço subir ou o potencial visto de crescimento visto pelo mercado aumenta. No caso do BR Partners, eu vejo a opção 1 aqui como mais provável, conforme eles forem entregando esse crescimento, que já é meio que esperado, mas com certo risco, né, com rentabilidade, o mercado vai vendo menos risco, o preço subindo, premiando, deixando claro aqui, quem topou desde o início correu um risco um pouco maior. Não existe almoço grátis, tá? Mas agora eu quero saber a sua opinião. Se você já conhecia o BR Partners, se você investe, não investe, em quais bancos você está investindo hoje, se acha que esse banco aqui ele pode gerar valor para o acionista nos próximos anos, se sim ou se não, né? Por que você acredita nisso? E coloca aqui nos comentários também qual que é a ação de banco que você está mais confiante nesse momento. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!